Eu duvido você não se identificar ou não conhecer alguém que se identifica totalmente com a história que eu vou contar agora. Manu, ela era uma menina que nasceu do José e da Carla. José e a Carla eram um casal que se amavam, mas ao longo do tempo, com muitas responsabilidades, muitas coisas, o relacionamento deles começou a se desgastar e muitas brigas começaram a acontecer. E a Manu, ela começou a crescer em um lar, com muitas brigas, muitas discussões. Nada sério demais, mas eles brigavam muito. E a Manu, ela prometeu pra ela mesma que quando ela casasse, se ela casasse, porque isso começou a gerar na cabeça dela perguntas, será que eu devo casar ou não? Será que casamento realmente vale a pena? Olha o que os meus pais estão vivendo, eu não quero casar pra se conversar com eles. E ela decidiu, ok, se um dia eu casar, eu não vou passar pelo que meus pais estão passando. Eu não vou repetir o padrão que eles estão vivendo. Só que os pais dela, quando ela fez mais ou menos 14 anos, eles se divorciaram. E ela mais uma vez repetiu pra ela mesma: eu nunca vou viver aquilo que meus pais estão vivendo. Eu nunca vou repetir esse padrão. E quando ela chegou na fase adulta, ela que ainda tinha dúvida se ela ia casar ou não, ela conheceu o Manuel. Ela se apaixonou pelo Manuel. Ela amava o Manuel genuinamente. E ela decidiu se casar com o Manuel. E à medida que ela se casou com o Manuel, o relacionamento passou e eles passaram 5, 10, 15 anos casados. E com o tempo, o relacionamento começou a desgastar. E brigas começaram a existir. Contendas começaram a existir. E o lar deles deixou de ser um lar tão harmônico. Mas mesmo assim, eles tiveram a Gabi, a filha deles. E a filha deles acabou crescendo em um lar que tinha muitas brigas. E adivinha, quando a Gabi tinha mais ou menos 13, 14 anos, a Manu se divorciou do Manuel. E sem perceber, ela repetiu exatamente o mesmo padrão. E eu não sei se você percebeu, mas a tendência é que a Gabi repita o mesmo padrão. E quando a Gabi casou com o Caio, ela teve a Lívia. E a tendência é que a Lívia repita o mesmo padrão que a sua avó, bisavó, repetiu. Eu não sei se você tá entendendo. Isso foi apenas uma história que eu contei para explicar a repetição de padrão. Repetição de padrão é algo que todos nós estamos sujeitos, só que nós não sabemos disso ainda. Mas isso eu vou explicar ao longo do vídeo. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente do que você chegou. Eu sou Júlia Saraiva Júlia Vieira, da maneira que você preferir. Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Repetição de padrão, de maneira simples, de maneira que nunca ninguém explicou repetição de padrão. Basicamente, repetição de padrão é a tendência que você tem de recriar os ambientes, os sentimentos, as circunstâncias que você viveu na sua infância, na sua fase adulta. Então, se na sua infância você cresceu em um lar que tinha muitas brigas, a sua tendência é você recriar os mesmos ambientes do seu lar da infância na sua fase adulta. Então, por isso, talvez você se torne uma mulher muito briguenta e você comece a brigar com seu marido. Talvez você se torne um homem violento, porque você viu seu pai sendo violento e você nem entende por que você está fazendo isso. Você não queria fazer isso. Provavelmente na sua infância você olhou para essa circunstância e você falou para si mesmo: eu nunca vou fazer isso que meu pai faz, eu nunca vou repetir esse comportamento da minha mãe. Mas o seu cérebro está programado para permanecer no mesmo ambiente que ele foi criado. Se as suas crenças não forem transformadas, você vai permanecer nesse ambiente, você vai permanecer recriando essas circunstâncias, esses ambientes e esses sentimentos que você sentia quando criança na sua infância. Muitas pessoas, quando estavam na sua infância, elas foram abusadas emocionalmente, posso sim dizer, pelos seus pais. Pais muito grosseiros, pais muito violentos. Só que cada vez que o pai dela brigava com ela, era violento com ela, uma quantidade específica de hormônios eram liberados na mente dela. E esses hormônios, eles meio que foram criando um filtro na mente dela. Um filtro onde ela só aceitava esses sentimentos, onde ela só recebia esses sentimentos. O cérebro dela ele foi programado para sentir essas coisas. E adivinha, por mais que ela não quisesse, quando ela chegou na fase adulta, ela se conectou com o marido exatamente igual, onde fazia ela se sentir desprotegida, fazia ela sentir medo, gritava, era agressivo com ela. E ela não percebeu que ela estava casando com um cara que era igual ao pai dela. Mas cientificamente o cérebro dela estava programado para sentir exatamente aquilo que ela sentia na infância. Então, se preciso, ela ia se conectar com pessoas que fariam que ela sentisse as mesmas coisas. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela casou com um homem que era exatamente igual ao pai. Sabe algo muito comum? Eu conheci uma mulher semana passada e ela tava falando: minha mãe, ela casou com um militar.
eles se divorciaram. E eu me casei com um militar. E eu acabei de me divorciar do militar. Ela não percebeu isso. Mas na hora que ela falou, eu reconheci uma repetição de padrão. Ela viveu coisas ruins na sua infância. Mas por mais ruins que essas coisas fossem, ela não conseguiu liberar perdão pro pai dela. Então ela permaneceu o quê? Escrava, presa, amarrada a todos os sentimentos ruins, a todos os traumas que o pai dela a fez sentir. E por ela estar escrava desse sentimento, por não ter conseguido liberar perdão, e pelo cérebro dela estar programado para continuar recriando esses ambientes, essas circunstâncias, que vão fazer com que ela sinta esses mesmos padrões de sentimentos quando ela chegou na fase adulta. Lembrando, pelo motivo, qual motivo? Não liberou perdão e não mudou suas crenças. Então, quando ela chegou na fase adulta, ela recriou o mesmo ambiente, se casando com uma pessoa que era igual que o pai dela foi. Consequentemente, ela viveu a mesma coisa que a mãe dela viveu. Ela viveu a mesma coisa que ela, criança, a versão dela, criança, viveu. Júlia, eu entendi o que é repetição de padrão. A repetição de padrão pode ser um divórcio. A repetição de padrão pode ser uma traição. A repetição de padrão pode ser um abuso. A repetição de padrão pode ser um casamento feliz. Pode ser uma repetição de padrão positiva. A repetição de padrão pode se manifestar de diversas maneiras, tanto boas quanto negativas. Mas as boas, elas não precisam ser mudadas. Apenas as negativas precisam ser alteradas. Então é sobre elas que nós vamos aprofundar hoje. Eu não sei se eu já dei aqui a causa dela, mas não sei se você conseguiu perceber. Para deixar claro, qual é o motivo pelo qual a repetição de padrão acontece? O primeiro motivo é porque as pessoas, elas não liberam perdão para aquilo que as machucou no passado. Uma traição que a filha viu a mãe sofrer. Uma traição que o filho viu o pai sofrer. Isso de que gerou traumas nela, a pessoa não liberou perdão. E toda vez que você não libera perdão, você permanece escravo a todas as dores, os traumas, os sentimentos ruins e negativos que você sentiu quando você viveu essa experiência. Então o primeiro motivo é esse. Não liberar perdão. Por isso que você continua repetindo os padrões do seu pai, da sua mãe, da sua tia, da sua avó, da sua irmã. Outro padrão muito comum, gravidez na adolescência. Eu conheço muitas na minha família. Das 4 tias, 3 engravidaram na adolescência, antes de se casar. As 3. Isso é até bom, porque eu tenho consciência disso. Eu olho pra mim mesma e falo assim, Júlia, nem corro perigo, mas sou crente, graças a Deus, isso não vai acontecer. Ai, voltando. O primeiro motivo é por um perdão que não foi liberado. Perdão não liberado, nós permanecemos escravos. O segundo motivo é porque a nossa mente não foi reprogramada. Porque se aquilo que eu vivi na minha infância programou a minha mente, deixou ela do jeito que eu sou, eu preciso de uma reprogramação de mente para que eu não continue repetindo os padrões que eu vivi na minha infância. Júlia, como reprogramar a minha mente? Primeira ferramenta. Gente, você tem noção de quanto ouro eu tô liberando aqui? Eu juro, não tem nem script esse vídeo. Eu tô pegando o ouro e tô dando pra vocês aqui. Aproveitem, tá? Isso aqui, eu juro que é 10 minutos de uma aula de 2 horas e meia, profundíssima da mentoria. Inclusive, faz muito tempo que eu não falo da mentoria nesse YouTube, porque a mentoria tava com as inscrições fechadas. Mas a mentoria, pra vocês que me perguntam, a cada 5 minutos, a mentoria vai abrir as inscrições essa semana. Ainda essa semana. E vai passar 48 horas com as inscrições abertas. E você vai ter 48 horas para entrar na mentoria. É uma das últimas oportunidades que você vai ter de entrar na mentoria. Porque eu nem sei se eu vou abrir outra turma, e se eu abrir, eu não sei quando eu vou abrir. Mas isso é spoiler que eu tô dando. Nós, da mentoria, nós temos uma aula de repetição de padrão, onde você vai identificar todos os padrões que você tem repetido. E você vai sair da aula com a sua mente reprogramada. Mas você ainda não tá na mentoria. Quando você estiver lá, você vai tratar tudo. Mas já que você não tá, qual a solução rápida que eu posso te dar para começar a reprogramar a sua mente? Primeiro, mude as experiências que você vive. Como que eu mudo as experiências? Me conectando com novas pessoas e estando em novos ambientes. Você quer viver novas experiências e esteja conectado com pessoas novas. Pessoas que estejam de preferência, alinhadas com o seu propósito, pessoas que têm os seus mesmos valores e pessoas que possam fornecer novos conhecimentos para você e expandir a sua mentalidade. A segunda coisa é ambientes. Se você quer se conectar com novas pessoas ou se você quer mudar os seus pensamentos, sua mentalidade, das experiências que você vive, você precisa estar em outros ambientes. Ambientes que te façam sair da sua zona de conforto. Seja isso um curso, seja isso um treinamento, seja isso uma mentoria, seja isso uma viagem, seja isso um intercâmbio. Mude seus ambientes e mude as pessoas para que sim você possa mudar suas experiências. As experiências que você viveu no passado, elas programaram a sua mente para ser da maneira que ela é. Então, se você quer reprogramar a sua mente, você precisa de novas experiências. E a segunda maneira, muito eficaz para você mudar a sua mente é através da comunicação.
tudo que você fala, cada palavra que sai da sua boca, ela tem a capacidade de criar realidades que antes não existiam. Então, se você quer criar novas realidades, você precisa de uma coisa: comunicar coisas como se elas, que ainda não são, como se elas já fossem. Como assim? Eu tava falando no meu Instagram, se você não me segue lá, que lá eu vou divulgar a mentoria. Aqui eu vou divulgar só depois. Então, se você quer ter a oportunidade de entrar na mentoria, você precisa estar ligado no meu Instagram. Todo dia eu compartilho com vocês conteúdo, mostro minha rotina, enfim. Nossa, gente, eu tô aceleradaça, né? Que loucura. Meu Deus do céu. O que eu tava falando? Experiências com... O que eu contei no meu Instagram semana passada foi que eu tinha durante um processo de baixa estima, eu me achava a menina mais feia do mundo, eu me achava a menina mais incapaz do mundo, eu me achava a menina que menos merecia receber amor da terra. Então eu me achava muito feia, muito feia. E o que é que eu fazia? Intuitivamente, eu olhava no espelho e a minha intuição era falar assim, pensar: nossa, que menina feia. Júlia, você é muito feia. E por eu entender isso, eu entendi que a minha comunicação verbal e não verbal, ela gerava realidades que ainda não existem. Então, se eu queria me sentir bonita, eu comecei a me comunicar bonita, mesmo antes de me sentir dessa maneira. Então, ao invés de olhar no espelho e permitir tolerar, lembre, nós só vivemos aquilo que nós toleramos. Essa é uma frase do meu pai que eu sou alucinada. Você só vive o que você tolera. Então, eu entendi, se eu tolerar esse tipo de pensamento a respeito de mim mesma, essa vai ser para sempre a minha realidade. Então, eu comecei a mudar a minha comunicação. E assim eu comecei a gerar uma nova realidade, um novo padrão mental. Toda vez que eu me olhava no espelho, ao invés de tolerar pensamentos de meu Deus, você é muito feia, eu olhava no espelho e falava assim: você é muito bonita, você é linda, você merece ser amada, você merece ser protegida, você merece ser cuidada. E eu comecei a liberar. Todas as vezes que vinha você é fraca, eu falava, eu repetia: você é forte. Todas as vezes que vinha algo que falava assim: você não tem valor algum, eu declarava: você tem valor. Por mais que não fosse isso que eu sentia, era isso que eu declarava, porque eu entendia que primeiro eu precisava comunicar para que esse padrão assim fosse criado na minha mente. Tem muitas pessoas esperando se sentir felizes para comunicar como se já fossem felizes. Tem muitas pessoas esperando já se sentirem fortes para comunicar como se elas já fossem fortes. Tem muitas pessoas esperando se olhar no espelho e sentir a menina mais linda do mundo, o cara mais lindo do mundo, para começar a comunicar como se você já fosse. Você quer se sentir dessa maneira? Você quer pensar dessa maneira? Comece a comunicar como se você já pensasse. Comece a comunicar como se você já sentisse. Amy Cuddy tem uma frase muito famosa chamada "Fake until you make it". Finja até se tornar, se a gente for traduzir e parafrasear para o português. Finja que você é até você se tornar da maneira que você finge. No caso, não é um fingimento, mas é uma comunicação não reativa, mas sim proativa. Eu falo isso em alguns vídeos meus no canal. Se você ainda não assistiu, assiste aí que você vai ver eu falando sobre isso. Mas eu acredito muito que uma das coisas que vai mais mudar a minha geração e a sua geração, independente da idade que você tenha, é nós pararmos de viver uma vida reativa e nós começarmos a viver uma vida proativa. As pessoas, elas estão esperando sentir vontade para elas sim começarem a agir. Elas estão reagindo àquilo que elas sentem, reagindo às suas vontades, reagindo aos seus desejos e reagindo aos seus interesses, reagindo aos seus sentimentos. São os seus sentimentos, são as circunstâncias, são as suas vontades que determinam a sua vida e não o oposto. Elas precisam ser proativas, elas precisam escolher a vida que elas vão viver. Nós precisamos escolher a vida que nós vamos viver. E assim, quando nós escolhemos a vida que nós vamos viver, nós precisamos começar a comunicar dessa maneira, para que aquilo que nós já queremos, ela se torne realidade. Nós precisamos ser pessoas proativas, que comunicam antes de ser realidade, ao invés de esperar se tornar realidade para assim nós comunicarmos. Você não pode, você não precisa permanecer escravo da história dos seus pais. Você não precisa se permanecer escravo daquilo que você viveu na sua infância, do lar que você cresceu. Você tem a liberdade de construir a sua própria história. Mas para isso, você precisa mudar a sua mente e liberar perdão para aquelas pessoas que te machucaram. Ou liberar perdão para aquelas pessoas que fizeram que você crescesse em um lar que não era o que você queria crescer. Libere perdão. Mude sua mentalidade. E assim, a sua vida não será mais a mesma. E você não será mais escravo dos erros e dos acertos dos seus pais. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido. Se sim, dá o like e compartilha com alguém. Eu tenho certeza que existem pessoas que estão ao redor de você, amigos e primos seus, que precisam desse vídeo. E que quando esse vídeo for compartilhado, talvez o futuro deles mude, talvez o casamento deles mude. E está apenas um botão de distância sua. Essas pessoas eu não posso alcançar. Provavelmente elas não me conhecem. Ou se elas me conhecem, elas não têm acesso, elas não tiveram acesso a esse vídeo. Mas você está tendo acesso a esse vídeo. E você tem nas suas mãos a oportunidade de mudar a vida de alguém. Então eu só queria te incentivar a não permitir que esse vídeo pare em você. E compartilhe com outras pessoas que também precisam saber disso. Um beijo, vejo vocês no meu Instagram. E próxima segunda-feira, às 19 horas, nós estamos juntos. Valeu!